Boas tardes! O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas amigas, meus amigos, minhas correligionárias, meus correligionários, interessados, conhecidos, boas tardes! É muito bom estar de volta para a 8ª sessão do nosso curso livre de política positiva. Como eu comentei na semana passada, infelizmente essa sessão é um pouco diferente, ela está sendo gravada, mas está sendo apenas gravada, não é uma gravação ao vivo, né? Enfim, devido a alguns motivos particulares, pessoais, eu não tenho condições para essa sessão de gravar ao vivo. O conteúdo é o mesmo, mas nós não temos a participação, né, da audiência com dúvidas, questões, comentários, que são sempre interessantes, sempre enriquecem, não é? Sempre mostram, sempre enriquecem a exposição e sempre indicam o que está passando na cabeça das pessoas, né? E mostram, iluminam aspectos que podem ser mais esclarecidos, mais desenvolvidos, né? Evidentemente, se neste momento não temos a participação ao vivo, não é? Isso não nos impede de podermos ter o diálogo, podermos conversar mais tarde, né? Nas outras sessões ou privadamente, em Facebook, por e-mail e assim por diante. Esta sessão, esta 8ª sessão, não é? Nós trataremos de dois assuntos. Nós concluiremos a teoria do poder temporal, né, que é a teoria do Estado, né, para usar uma terminologia contemporânea, e abordaremos também a teoria do poder espiritual, não é? Essas são as teorias do governo para Augusto Comte, né, o governo propriamente dito, né, o Estado, né, para simplificar, e o poder espiritual, o sacerdócio também para simplificar, né? Há íntimas relações entre esses dois poderes, íntimas relações devido às funções sociais que eles desempenham. Essas funções sociais que eles desempenham permitem que nós tracemos linhas de continuidade muito claras do ponto de vista teórico, abstrato, né, entre um e outro. Então, quando nós, após concluirmos a teoria do poder temporal, passarmos à teoria do poder espiritual, eu espero, né, que a passagem seja bastante suave, seja bem tranquila. Nós mudaremos de assunto, então haverá uma diferença, né? Mas essa diferença eu espero que não seja muito abrupta. Para mim não é muito abrupta, né? Sempre que eu trato dessas questões, é muito natural que eu comece tratando do Estado e passe aí a tratar em seguida do sacerdócio. Bem, então vamos lá, né? A teoria do poder temporal, vamos concluir. Augusto Comte observa o seguinte: a sociedade contemporânea é a sociedade industrial, ela é pacífica, né? Não busca mais a guerra, ela é positiva, é relativista, né? Não é absoluta, não se fundamenta, não se legitima em função dos deuses, das divindades, das abstrações metafísicas, né? Nós vamos ver esses aspectos nas próximas sessões de maneira um pouco mais aprofundada, mas enfim, essas são algumas das características da sociedade industrial, pacífico-industrial. Como a estrutura da sociedade contemporânea é nova, é diferente, não é? As relações de poder têm que se dar de maneira diferente. O poder em si continua existindo, não é? Continua existindo, continuamos tendo governantes e governados. Mas como nós vimos na sessão anterior, a relação entre governantes e governados muda. Em particular, deixa de ser brutal, como era em períodos anteriores, ou na maior parte da história da humanidade, até aqui, na verdade, né? Então, por um lado, deixa de ser brutal o exercício do poder, e o poder deixa de ser indiscutível. As ordens, os comandos do poder deixam de ser comandos indiscutíveis. Ou, por outra, discutir as ordens, questionar as ordens do poder, deixa de ser crime de lesa pátria, deixa de ser crime de heresia. Nós não desafiamos mais a vontade divina.
nós questionamos os comandos porque julgamos que são errados, são inadequados, o momento é inadequado, enfim, por uma série de motivos, não é? Então, muda a estrutura social, a relação de poder mantém-se, mas a maneira como o poder é exercido e a maneira como o poder é legitimado muda. Acompanhando essa mudança de estrutura social, Augusto Comte faz uma observação decisiva. Quando nós tratarmos da sociologia, nas sessões da sociologia dinâmica, propriamente dita, a observação que eu farei agora vai ficar mais clara, vai ficar um pouco menos brutal, talvez. Talvez não, com certeza. Isso quer dizer que a observação que eu farei agora tem um certo aspecto brutal, não é? Porque nós vivemos numa época em que julgamos que o poder não deve existir, mas o poder existe e precisamos do poder. Bem, Augusto Comte afirma que o poder do governo tem que sempre caber à classe social, ao grupo social dominante, não naquele momento, mas naquela grande civilização, naquela grande fase histórica. Como nós estamos numa sociedade industrial, o poder tem que corresponder ao grupo dominante da sociedade industrial. Isso significa que o poder tem que corresponder ao patriciado, aqueles responsáveis pela organização material, pela produção material da sociedade, mas vejam, ao patriciado, não à burguesia. Né? O patriciado são aqueles elementos, os líderes industriais, bancários, banqueiros, comerciais, industriais, da agricultura, regenerados, que têm preocupações sociais claras, que agem de maneira a direcionar coletivamente o egoísmo ou a desenvolver o altruísmo. Então, a afirmação de Augusto Comte é muito clara. Não é? O poder na sociedade industrial tem que corresponder ao grupo social dominante, e na sociedade industrial o grupo dominante são os organizadores da produção material, não é? O patriciado. Então nós temos aí duas prescrições. O poder cabe a quem organiza a produção e o poder tem que caber a quem age, a quem tem um comportamento regenerado, um comportamento positivo, que estimule o altruísmo e que oriente altruisticamente o egoísmo. Bem, Augusto Comte estabelece uma fórmula muito clara, né, para reger as relações entre os governantes e os governados, ou entre os fortes e os fracos, entre quem está acima e quem está abaixo. É necessário lembrar, antes de eu fazer essa observação, é necessário lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, e isso nós veremos com mais vagar nas próximas sessões, na sociologia dinâmica de Augusto Comte, a nossa sociedade é uma sociedade crítica, é uma sociedade que passa por uma crise que dura aí já pelo menos 250 anos, não é? Todas as instituições são criticadas, são postas em dúvida, são deslegitimadas o tempo inteiro. Isso dificulta a organização social, não é? Nós temos aí, por exemplo, o marxismo, muitos feminismos, né? Muitas teorias metafísicas, teorias políticas metafísicas, que afirmam que a boa sociedade é aquela que não tem ordem social, não tem organização. Né? São teorias, são concepções políticas que consideram que toda ordem social é sempre necessariamente uma ordem exploradora, despótica, dominadora, e que sempre vai ser a desgraça da humanidade. Não dá, nós precisamos, né, nós precisamos de instituições para organizar a sociedade, né, para satisfazer nossas necessidades, para direcionar nossos anseios, para solucionar conflitos, para evitar conflitos e assim por diante. Então essa é a primeira observação. A segunda observação é que o positivismo busca realmente
solucionar os problemas sociais, solucionar a crise porque nós passamos, encerrar essa grande crise porque nós passamos há pelo menos 250 anos, pelo menos Augusto Comte estabelece que essa crise, essa grande transição tem pelo menos 500, 600 anos, então ela vem de muito tempo atrás e com clareza vai se estender aí por muitas décadas, embora nós tenhamos todos os elementos possíveis para solucionar essa crise. Já temos esses elementos faz 150 anos, desde que o positivismo foi elaborado. E concretamente hoje nós temos os elementos para solucionar essa crise, para resolver tudo isso. Bem, então vejam só. Nós vivemos uma sociedade de transição crítica, que critica tudo e acha bom, bonito, bom, correto criticar sempre. Isso é o máximo do progressivismo, que, enfim, evidentemente para dizer o mínimo, é muito problemático. E, por outro lado, o positivismo quer solucionar essa crise, quer encerrá-la, encaminhar os problemas sociais para que nós vivamos em harmonia, né? Bem, considerando isso, a fórmula que Augusto Comte estabelece, né, para regular a relação entre governantes e governados de um ponto de vista moral, não propriamente político, de um ponto de vista moral, do ponto de vista da religião da humanidade, a fórmula é a dedicação dos fortes pelos fracos e devoção dos fracos pelos fortes. Isso quer dizer o seguinte, que os fortes, os poderosos, os governantes, têm que agir em benefício, sempre têm que agir em benefício, os governantes, os fortes, os poderosos, têm que agir em benefício dos governados, dos fracos, fortes e poderosos fracos, né, e com menos poder. E, inversamente, quem está embaixo, os governados, os fracos, têm que respeitar quem está acima. É uma via de mão dupla. Claro, a responsabilidade de quem está acima em relação a quem está embaixo, não é? Essa relação de cima para baixo ela traz consigo muitas mais responsabilidades, não é? Então o peso dessa relação de cima para baixo é muito maior. Portanto, os desvios dessa relação tem muitas mais consequências que os desvios da relação que vai de baixo para cima. Bem, não é porque a relação que vai de cima para baixo é mais importante, é mais cheia de consequências que a que vai de baixo para cima, que a que vai de baixo para cima é desimportante. Então vamos lá. Os fortes têm que se dedicar ao benefício dos fracos. E tem que ser constantemente, claramente, às vezes duramente cobrados por isso. É necessária essa cobrança. É necessária essa cobrança constantemente. Isso não tem conversa. Não tem conversa no sentido de que, enfim, querer discutir isso, querer mitigar isso aí é querer produzir sofismas sociais e morais. Mas, inversamente, o respeito dos fracos pelos fortes é necessário. É necessário para que as relações sejam relações honestas, sejam relações menos conflituosas, para que o exercício do poder possa ser um exercício legitimado. O respeito de quem está embaixo para quem está em cima, esse respeito é necessário para que a cobrança das ações de quem está em cima para quem está embaixo seja uma cobrança mais pura, por assim dizer. É claro, de novo, que as ações corretas de cima para baixo, essas têm que ser mais cobradas, enfim, pela natureza das coisas. Mas isso não muda o fato de que o respeito de quem está em cima de quem está embaixo para quem está em cima, e esse respeito também é necessário. Dizer que não é também criar um sofisma, é manter
o estado crítico, é manter o conflito, é incentivar o conflito. Bem, todas as teorias metafísicas insistem no conflito. Rejeitam essa dupla fórmula da dedicação de quem está em cima para quem está embaixo e de respeito de quem está embaixo para quem está em cima. Todas as teorias metafísicas rejeitam. Não é por acaso que são teorias críticas, resultado da crise e estimuladoras da crise. Esse é um dos muitos motivos porque a metafísica é um estado passageiro e tem que ser passageiro. Nós temos que ultrapassá-lo com a maior brevidade possível. Bem, como eu já disse, né, então o poder tem que ser exercido com fins sociais. Sempre. Se não houver essa preocupação social, essa fórmula não faz sentido. E se não houver essa dedicação, o poder perde o sentido de qualquer maneira, né? Especialmente na sociedade positiva, na sociedade pacífico-industrial. O poder bruto, ele é muito bom para sociedades indiscutíveis, para sociedades teológicas, para sociedades metafísicas também. Basta ver o comunismo, né? O comunismo é uma teoria metafísica, o poder era exercido de maneira brutal. Ainda é, mas bem menos porque há menos comunismo no mundo, né? Mas era brutal. Não é o poder que é poder ainda, mas é menos brutal, são sociedades mais relativas, ou sociedades relativas, positivas, em que é possível discutir, divergir do poder sem se tornar um criminoso por causa disso. Bem, Augusto Comte afirma que o poder na sociedade industrial tem que caber aos organizadores da produção. Isso quer dizer, não é que os organizadores da produção têm que diretamente exercer o poder, deter o poder. Não. Os governantes têm que ser extraídos dos organizadores da produção. Mas a atividade própria ao governo é diferente da atividade própria à organização da produção. São atividades diferentes. Então, extrai-se daqui os governantes, mas quando eles saem, eles mudam de atividade. Por quê? Bem, vamos nos lembrar do princípio de Aristóteles, separação dos ofícios, né, ramificação, e convergência dos esforços. A produção, não é, os organizadores da produção na sociedade industrial, eles são cada vez mais individualizados, né? Cada vez mais, o trabalho é cada vez mais diversificado, eles são cada vez mais especializados, ao passo que o governo tem que às vezes forçar, mas de modo geral tem que orientar, coordenar a atividade para os fins sociais. Então, quando os governantes se tornam governantes, aquela visão que diverge, que separa, que especializa cada vez mais, os governantes têm que pensar não na separação, na divisão, mas na convergência, na reunião. Isso é central. Então, então governantes, né, que insistem na separação, no facciosismo, se digam progressistas, se digam pela ordem conservadores, quem aposta no facciosismo, na divisão, na separação, está fazendo tudo errado, é moralmente e politicamente errado, não é? Digam-se progressistas, digam-se conservadores, retrógrados, o que quiserem, estarão errados sempre. Bem, então o governo tem que ser exercido com fins sociais. E como, enfim, insistindo, né, como o governo, a função do governo é orientar, coordenar, estimular e às vezes forçar às vistas gerais o interesse coletivo, bem, a atuação do governo é diferente da atuação, vamos lá, na iniciativa privada, para usar essa terminologia, não é? Bem, como nós sabemos, né, como muitos chefes industriais
são mesquinhos, como nós ainda vivemos numa época de burguesia, e não numa época de patriciado, de mesquinhez, de aviltamento, não é? Daquele individualismo atroz que acha que a sociedade, que a satisfação social é a produção cada vez maior de riqueza e o acúmulo privado da riqueza a despeito da miséria social. Bem, para estimular, até mesmo para estimular a modificação da burguesia em patriciado, ou seja, para estimular a passagem do individualismo, da metafísica, do espírito absoluto, para um espírito relativo, altruísta, convergente, Augusto Comte afirma com a maior calma, com todas as letras. Pode ser necessário, com frequência é necessário, que um proletário exerça o governo, exerça a chefia do governo para lembrar o conjunto da sociedade e, em particular, aos chefes industriais, lembrá-los de suas responsabilidades coletivas, de suas responsabilidades sociais, lembrá-los de que o capital tem uma origem social e que, portanto, tem que ter uma destinação social. Então vejam, não é um governo da burguesia, é um governo formado por gente que sai dos estratos superiores da sociedade. Sair dos estratos superiores da sociedade não significa ser um comitê consultivo, um comitê executivo desses estratos, em particular da burguesia, como afirma de maneira muito cínica e crítica o marxismo, não é? Augusto Comte fala, olha, o governo tem que ter função, tem que agir pela sociedade. E, olha, se for necessário, tem que ter um proletário lá para afirmar, olha, a sociedade está aqui para ser satisfeita, para ter suas necessidades satisfeitas. Não é trabalho coletivo, acumulação privada da riqueza. A acumulação até tem que ser privada, mas não é para se encerrar ali na acumulação privada. É gestão privada da riqueza, não é? E cabe ao governo lembrar os indivíduos, né, das classes superiores que o capital tem funções sociais e que tem que corresponder plenamente a essas funções sociais. É só assim que os conflitos sociais vão ser encaminhados. Não é com o fim da riqueza, não é com o fim do capital, não é com o fim do poder, não é que os conflitos sociais vão ser resolvidos. Não é? Basta pensar na situação de pandemia, que felizmente está mais ou menos se encerrando. Não é? Foi graças ao Estado, ao poder do Estado, que nós conseguimos mais ou menos enfrentar a pandemia. Não é? Foi o Estado que comprou, foram os Estados nacionais que compraram as vacinas, distribuíram, aplicaram e até impuseram em alguns casos, mais ou menos impuseram, né? Não dá para pegar a pessoa e enfiar a vacina, mas o Estado que criou constrangimentos, né, para estimular a vacinação. Não é? Por outro lado, a iniciativa privada teve o papel importante de desenvolver a tecnologia, não é, da vacina, né? Temos aí pelo menos 5 ou 6 grandes tipos de vacinas e a maior parte delas foi elaborada pela iniciativa privada, com apoio do setor público, diga-se de passagem. Então são relações complementares, não é, em benefício da coletividade, não é? Bem, com isso nós terminamos aqui a teoria do poder temporal, da teoria do Estado. Vamos passar então, não é, sem maiores delongas, para a teoria do poder espiritual. Aliás, tem uma delonga, desculpem. Talvez nós não terminemos hoje a teoria do poder espiritual. Eu espero que sim, mas talvez não há problema. Se não terminarmos hoje, terminamos na sessão da semana que vem, na sessão número 9. De qualquer maneira, com a teoria do poder espiritual, nós encerraremos
a parte da sociologia estática de Augusto Comte. Né? Nós terminaremos a exposição daqueles elementos que existem em todas as sociedades ou não é, daqueles elementos, daquelas elaborações que correspondem ao estado normal e que na sociologia dinâmica nós vemos seu desenvolvimento ao longo do tempo. Não é? Então, em princípio, agora com a teoria do poder espiritual, do sacerdócio, nós concluiremos a sociologia estática de Augusto Comte. Se não for hoje, é a semana que vem, né? Sem maiores dificuldades. A teoria do poder espiritual é complementar à teoria do poder temporal. A teoria do sacerdócio é complementar à teoria do Estado, não é? Nós vimos na sessão anterior que Augusto Comte afirmava que toda sociedade precisa de um governo, de algum tipo de governo. E, inversamente, todo governo precisa da sociedade. Não é? Não existe governante sem ter um governado. Então, o governante precisa do governado. Mas, por outro lado, a sociedade precisa de orientação. Daí a necessidade de governo. O que ocorre é que... por que nós precisamos do governo? Porque a sociedade é a separação dos ofícios e a convergência dos esforços. Nós precisamos de um órgão que nos lembre da convergência dos esforços e que conduza a ação social de alguma maneira, conduza para a paz, para a guerra, para o estímulo do altruísmo, para o estímulo do egoísmo. Enfim, o governo orienta a ação social, orienta a ação dos grupos sociais e dos indivíduos. Ocorre que, como nós sabemos, a sociedade não é apenas a condução dos assuntos coletivos, não é apenas uma condução material, não é? O fundamento do governo temporal, do governo, do Estado, é a força física. Mas nós não temos apenas orientação das condutas por meio da força física, por meio do chicote, do porrete, do cacetete. Nós agimos, como agimos, muito mais por meio do aconselhamento, devido ao aconselhamento, porque nós aprendemos valores, nós aprendemos a entender, nós entendemos a ordem cósmica, aprendemos a ordem social, aprendemos que algumas coisas são boas, outras são menos boas, não é? Aprendemos que temos que agir de determinadas maneiras para alcançar alguns fins, podemos agir de outras maneiras para alcançar outros fins ou os mesmos fins, enfim, não é? Nós somos aconselhados, nós temos ideias, nós temos valores, então nós temos uma orientação, o nosso comportamento é orientado, na verdade, basicamente, pelos nossos valores e pelas nossas ideias. O nosso comportamento é orientado por aqui e por aqui. Não é por aqui, por meio da pancada. Bem, a convergência dos esforços, então, ela também se dá, em certo sentido, ela se dá muito mais por meio do aconselhamento. O poder temporal que se baseia na força não é o poder responsável, não deve ser, não é que ele não tenha sido, não é que efetivamente ele não possa ser, mas ele não deve ser. Portanto, é errado que ele seja, pelo menos na sociedade positiva, nas sociedades modernas, nas sociedades contemporâneas. É errado que o poder temporal seja o mesmo poder responsável pelas ideias, pelos valores. Bem, o poder responsável pelas ideias, pelos valores, pelos sentimentos, é o poder espiritual, é o sacerdócio. Bem, assim como havia o aforismo de Augusto Comte, segundo o qual não existe sociedade sem governo, Augusto Comte elaborou um outro aforismo. Não existe nenhuma sociedade se mantém, não é que não possa surgir, mas ela não se mantém ao longo do tempo sem alguma forma de poder espiritual. Para que a sociedade se mantenha ao longo do tempo, é necessário que haja valores e ideias que sustentem aquela sociedade, que mantenham os grupos unidos, que mantenham os grupos juntos e que evitem os conflitos reiterados.
não é? Divergências entre as pessoas e os grupos há sempre aos montes, nós sabemos disso. Mas os conflitos têm que ser minorados, evitados, direcionados, às vezes até aproveitados. Não é? Sem o poder espiritual para realizar tudo isso, antes, né, que o Estado imponha a coesão, bem, nós precisamos sempre de um poder espiritual. É claro que há muitas diferenças entre um poder espiritual, entre um sacerdócio que afirma que a discussão é sempre negativa e um poder espiritual que afirma que a discussão, que a divergência é legítima, é aceitável, não é? Então nós precisamos sempre de um poder espiritual para manter a sociedade, e nós precisamos na sociedade positiva, na sociedade industrial, de um poder espiritual que afirme com clareza, não é, que discutir não é crime, que discutir é possível, que pensar sozinho é possível, com frequência é necessário, pensar sozinho é possível e necessário, e exprimir essas ideias, essas conversas, né? Conversar é possível e necessário, não é? Então, vejam só, nós temos aí efeitos políticos, efeitos sociais muito claros para o poder espiritual. Com muita clareza isso. Se o poder espiritual é complementar ao poder temporal, isso se dá porque o objetivo básico dos dois é o mesmo. Qual que é o objetivo básico dos dois? A afirmação das vistas de conjunto, da convergência dos esforços, não é? Mas vejam só que interessante. As vistas gerais afirmadas pelo poder espiritual são mais amplas que as do poder temporal. As vistas gerais do sacerdócio são mais amplas que as vistas gerais do Estado, não é? De duas maneiras. Em termos geográficos, as vistas gerais do sacerdócio são vistas que abarcam todo o planeta. As ideias não conhecem fronteiras. É essa a verdade. Por mais que hoje em dia os governos nacionais imponham bem ou mal limites, por exemplo, à internet, o fato é que as ideias vão atravessando as fronteiras. Sempre foi assim, não é? Então, no limite, em termos geográficos, o âmbito do poder espiritual é planetário, é o planeta inteiro. É o planeta inteiro. Por outro lado, o poder espiritual afirma o caráter histórico do ser humano. É o poder espiritual, é o sacerdócio que afirma e lembra todos nós de que nós temos um passado cada vez maior lá atrás, de que nós temos um futuro enorme à nossa frente, que nós devemos respeitar o passado, nós devemos respeitar o futuro aqui no presente sempre, não é? Então, o poder espiritual, o sacerdócio, ele engloba o planeta inteiro e a história inteira. É essa a verdade, não é? Em contraposição, o poder temporal, o Estado, ele se refere ao presente, né? O futuro que ele vislumbra na 5, 10 anos, quando muito, não é? Tem no máximo 5, 10 anos. Alguns dizem que a China, por exemplo, pensa 50 anos na frente, mas isso são apenas projeções, não é? Previsões de muito longo prazo. Na prática, efetivamente, o governo lida com um horizonte temporal aí de 5 anos. E olha lá, né? Isso em termos históricos, né? E por outro lado, a realidade do poder temporal do Estado é sempre limitada geograficamente. Por mais, por exemplo, que a Rússia seja o maior país do mundo, gigantesco, que o Brasil seja um dos maiores países do mundo, o Canadá, os Estados Unidos, a China também, né? São os 5, 6 maiores países do mundo, né? A realidade geográfica é sempre delimitada, não é em escala planetária. Se houvesse um único país em escala planetária,
particularidades locais seriam sempre menosprezadas. Como seriam desprezadas, o governo teria que impor a sua vontade a despeito da população local. Então, um governo planetário, um governo de verdade planetário seria despótico, não é? Então, em nome das liberdades, né, e do fortalecimento dos vínculos cívicos, Augusto Conte diz, olha, nós não podemos ter um único governo, nós temos que ter uma pluralidade de repúblicas e, na verdade, nós temos que ter uma grande pluralidade de repúblicas. Na época da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes, a gente tinha aí 50 países do mundo. Hoje em dia, a gente tem uns 200. Augusto Conte diz que temos que ter 500 países do mundo. Então tem que ter muito mais países do mundo para que as coisas não sejam despóticas. Mas, enfim, então, enquanto o poder temporal, o Estado, é sempre localizado no espaço, tem um território bem definido, e é delimitado no tempo, é sempre o presente, o poder... E também é um poder físico, né, da coração física, né? O poder espiritual é um poder que abarca o planeta inteiro, porque as ideias atravessam as fronteiras, não é? Com mais ou menos dificuldade, mas atravessam sempre as fronteiras. É um poder que afirma a historicidade, né? É o poder que afirma a historicidade, e ele age subjetivamente por meio das ideias e dos valores. Augusto Conte afirma, né, uma série de contraposições de maneira muito sistemática. Ele compara os dois poderes, o temporal e o espiritual, ele faz isso no catecismo positivista, mas essas contraposições, ele desenvolve mais contraposições e comenta-as mais na política positiva, né, no volume 2, a política positiva. Então, o poder espiritual é eterno, não é? Ele, em princípio, não conhece fim, não é? Ele é permanente, ele é geral, ele é global, ele é o intérprete da continuidade, ele estabelece a relação passado, futuro, presente, e ele aconselha. Então, ele é um poder teórico no sentido de que ele mexe com as ideias, não é? O poder temporal, ele é material, ele é físico, não é? Ele é temporário, porque os governos acabam. As ideias é aquela coisa, nós podemos acabar com as pessoas, matar as pessoas, mas as ideias não morrem. As ideias ficam registradas, as ideias são recuperadas, não é? Então, o poder temporal é material, ele é temporário, ele é especial, não é porque ele se refere a um âmbito específico da realidade, ele é local, porque tem um território determinado, ele é o organizador da solidariedade, não é que são os laços presentes entre os seres humanos, não é? Ele se refere ao presente, ele se fundamenta na força física, e se o poder espiritual é teórico, o poder temporal é o poder prático, não é? Vejam só que interessante. É o mesmo interessante, mas também é uma pequena dificuldade teórica. Não é um problema, é uma dificuldade teórica que Augusto Conte reconhece, não é? E resolve imediatamente. Não é? E é o tipo de coisa que não dá para ter divagação, não dá para ter dúvidas a esse respeito. Augusto Conte reconhece que é muito fácil perceber que o poder espiritual é mais amplo, é até mais importante que o poder temporal, não é? Ele tem um âmbito maior, ele é o poder espiritual que afirma a humanidade. É o poder espiritual que afirma a humanidade mesmo, não é? Mas essa importância teórica muito maior, essa importância teórica do poder
espiritual pode dar a entender que o poder espiritual, que o sacerdócio deveria ser o representante, deveria ser o responsável pela condução dos assuntos cotidianos dos seres humanos. Como é um representante mais adequado, mais preciso da humanidade, há uma facilidade enorme, né? A gente escorrega para considerar que deveria ser o sacerdócio o responsável pela condução cotidiana das atividades humanas. Ou seja, pelo poder, pelo Estado, pelo governo propriamente dito, e até pela produção material, né? Mas, como Augusto Comte deixou claro, o poder temporal, o Estado, é prático, e o poder espiritual, o sacerdócio é o teórico. Então, se o poder espiritual, o sacerdócio, ele é responsável pelo aconselhamento, ele deve aconselhar. Se o poder temporal, o Estado é o prático, ele deve organizar a atividade prática. Então o governo efetivamente é do poder temporal, não é do espiritual. Quem aconselha deve aconselhar, deve mudar o comportamento por meio das ideias e dos valores. Não deve querer mudar o comportamento por meio da atividade prática. Ou seja, o sacerdócio não pode impor suas ideias e seus valores. Não pode fazer uma pessoa acreditar numa ideia por meio da cacetada. Inversamente, ao Estado não é dado, não é lícito, não é aceitável que o Estado imponha crenças. Ele não pode usar do seu poder para impor crenças. Organiza a produção, organiza a atividade prática, o outro aconselha. Não é? As relações entre ambos são grandes, são inúmeras, são importantes, mas cada um no seu lugar, né? Se o poder que aconselha quiser impor suas crenças, se o poder que impõe o comportamento quiser também impor valores, nós teremos uma tirania indiscutível e o cinismo e a hipocrisia sistematizados. É o pior dos mundos possíveis esse. É o pior mesmo. Não é? Então fica bastante claro que ficam claras aí algumas consequências. Em primeiro lugar, que quem é o responsável pela gerência cotidiana dos assuntos é o Estado. Então, as igrejas, os sacerdócios, devem apenas aconselhar. Eles não devem lidar com as leis, não devem criar as leis, não devem impor as leis. Não é? Inversamente, o Estado não pode impor crenças. Não é possível ver crenças oficiais do Estado. Então, nós temos aí o princípio de que o poder espiritual se submete no presente, se submete civilmente, legalmente ao poder temporal, ao Estado. Essa é a primeira consequência. E a segunda é que os dois poderes devem ser cuidadosamente separados. Essa é a separação dos dois poderes que, do ponto de vista prático, é a principal bandeira política do positivismo. É sempre a separação social dos dois poderes. Não é para que nós tenhamos a reorganização social, não é para que nós possamos afirmar as responsabilidades dos governantes, dos industriais e assim por diante. Não é? Para que nós afirmemos o pacifismo, o relativismo e assim por diante. E para que a adesão a esses valores seja uma adesão verdadeira, sincera, correta e não hipócrita e nem forçada. Bem, a separação entre os dois poderes é vulgarmente e de maneira muito limitada conhecida como laicidade do Estado. Não é? Desculpe-me.
A laicidade do Estado é um tema fundamental de qualquer organização política, é fundamental, que garante todas as demais liberdades, mas essa expressão, laicidade do Estado, em si mesma, é muito restrita. A ideia da separação dos dois poderes proposta pelo positivismo é muito maior, porque tem maiores ramificações, tem maiores consequências, e essas consequências são muito mais amplas, não é? A laicidade do Estado, na prática, acaba sendo somente um anticlericalismo, né? A rejeição à atuação de algumas igrejas, não é? Mas a laicidade do Estado é muito maior e, de qualquer maneira, a separação dos dois poderes não é anticlericalismo, né? Nós não somos anticlericais. Mas isso também veremos em outras sessões, né? Bem, essa separação, essa relação entre os dois poderes, né? De que quem conduz, quem lida com a atividade no dia a dia, quem lida com a politics, quem mantém, quem implementa as policies, e em grandes linhas, quem mantém a polity, não é? Esse princípio de quem faz tudo isso é o poder temporal e que o poder espiritual aconselha, não é? Instila, afirma, revaloriza valores e ideias. Essa ideia é uma aplicação específica para um âmbito político e moral, não é? De um princípio mais geral. É o princípio que organiza, inclusive, a classificação das ciências de Augusto Comte. É um princípio universal. É universal. Esse princípio é o seguinte: os fenômenos mais nobres, né, os fenômenos propriamente humanos, modificam os fenômenos mais grosseiros, modificam os fenômenos materiais, os fenômenos naturais, por assim dizer, submetendo-se a eles. Nós nos submetemos, nós seres humanos, nos submetemos à ordem cósmica, nos submetemos à natureza, e ao nos submetermos, reconhecendo as leis naturais, o funcionamento da natureza, nós conseguimos modificar a nossa realidade. Então, os fenômenos mais nobres, o poder espiritual, modifica o poder temporal, porque aconselha, modifica a conduta, submetendo-se ao julgo prático do poder temporal. Não é? Então, é uma aplicação específica de um princípio universal. Augusto Comte faz uma observação que é fundamental. Quando quem estuda teoria política, quem estuda ciência política, filosofia política, quem vai lá para a área do direito, até um pouco para a economia menos, mas também na economia, na administração, não é? Mas enfim, quem estuda as filosofias sociais, as filosofias morais, percebe com muita clareza o que Augusto Comte observa. É claro que é necessário ter boa vontade, é necessário ter vontade de perceber, mas quando Augusto Comte afirma, é muito fácil notar isso ao longo da história. Enfim, Augusto Comte critica uma tendência prevalecente no Ocidente de, após a Idade Média, com o fim da Idade Média, né, com a decadência clara do catolicismo, mas, na verdade, com a decadência cada vez maior da teologia, não é? Então, após a Idade Média, cada vez mais dali para frente, não é? Há um desprezo progressivo na teoria moral, na filosofia moral e social, pelos valores, pelos aspectos subjetivos da realidade humana. Então, cada vez mais, a teoria do Estado, por exemplo, é a teoria da força, da violência. Os aspectos subjetivos foram cada vez mais desprezados, foram cada vez mais postos em segundo plano. Não é? Segundo plano porque não teriam valor, não seriam importância, ou seriam mera hipocrisia. Seria um individualismo, um egoísmo disfarçado apelando para valores coletivos, altruísticos.
esse cinismo está muito claro, por exemplo, em Hobbes. Hobbes era brilhante, Augusto Comte elogia Hobbes o tempo todo, mas nesse aspecto Augusto Comte também reconhece, Hobbes estava errado, não é? Hobbes afirma a hipocrisia, afirma o cinismo e a hipocrisia do altruísmo. Não, isso está errado, não é? O egoísmo existe, o altruísmo existe de verdade. Bem, desde o final da Idade Média, então, os valores sociais, os valores efetivamente, são cada vez mais desprezados e desconsiderados pela filosofia moral, pela filosofia política. Não é? E isso conduz, então, por um lado, ao imoralismo, não é? Segundo o qual a política, conduz ao amoralismo, a política não teria moralidade, não faria sentido aplicar valores à atividade política. Então, em primeiro lugar, nós temos o amoralismo, e em seguida, com ato contínuo, o amoralismo conduz ao imoralismo, à imoralidade. Não é? Se a política não tem valores, não faz sentido aplicar valores à política, qualquer coisa está valendo na política. Não é? Então, se é errado aplicar valores à atividade política, nós podemos ser canalhas, mentirosos, grosseiros, rapaces, brutais, imperialistas, matar as pessoas e assim por diante. Não é? Então, é uma consequência, é uma teorização terrível, péssima, né? Com as piores consequências, não é? Essa tendência é afirmada por Maquiavel, né? Os cientistas políticos gostam de dizer que Maquiavel estabeleceu a autonomia da política e a amoralidade da política. É uma tolice isso. Não é algo para celebrar, é algo para lamentar, na verdade. Né? Uma coisa é dizer que a política tem uma certa autonomia, outra coisa é dizer que a política que é errado aplicar valores à política. É uma estupidez, na verdade. É uma estupidez, é essa a expressão a utilizar. Esse é o juízo que nós temos que fazer. Bem, Maquiavel, não é, ficou conhecido pela fórmula os fins justificam os meios. Maquiavel reconheceu que na época dele era necessário ser brutal e tinha que ser brutal. Mas isso está longe de ser a política ideal. Não é? Essa tendência amoralista e imoralista da política começa lá com Maquiavel, após a Idade Média, vai se desenvolvendo cada vez mais, não é? E chegamos ao final do século XIX com Bismarck, que era brutal e era celebrado pelos seus contemporâneos por ser brutal, por ser violentíssimo, não é? Fosse com o público interno, com os proletários e a classe média alemã, prussiana, fosse com os outros países da Europa, né? Fez guerras e guerras e guerras, enfim, e era celebradíssimo, e era um político, enfim, limitado, era essa a verdade, né? Toda a Europa bismarckiana era uma Europa de guerra, de violência, quer dizer, não entendeu o que fez e o arranjo que fez era extremamente instável, tanto era instável que ele morreu, o arranjo dele ruiu, dali a pouco teve guerra mundial. Bem, então esse imoralismo, esse amoralismo conduzindo ao imoralismo, não é? Teve um ápice na época de Bismarck e depois foi reafirmado após a Primeira Guerra Mundial. O nazismo é isso, o fascismo é isso, o comunismo é isso. Então a era dos totalitarismos são isso. Não é? Ou é isso também, não é? É a suposta ausência de valores na política, a afirmação da violência mais desabrida na política como o supremo valor, não é? Como seriam filosofias científicas, os valores seriam desprezíveis, exceto os valores que justificavam as violências, não é? Após a Segunda Guerra Mundial, esse amoralismo, esse imoralismo foi um pouco suplantado, pelo menos em termos práticos, não é? Os Estados Unidos recuperaram na prática a moralidade na política.
isso é herança do particularismo dos Estados Unidos. É um particularismo dos Estados Unidos. Enfim, não vem ao caso aqui nos termos mais. Eu fiz referência a isso só para indicar que após a Segunda Guerra Mundial, o amoralismo, que conduz ao imoralismo da política, pelo menos do ponto de vista prático, teve um encerramento, né? Ou pelo menos foi fortemente atenuado. Augusto Comte criticava, enfim, essa tendência que vinha desde a Idade Média, né? Se nós comparamos as obras de Dante e de Maquiavel, e os dois eram de Florença, né, que era a maior cidade da Europa durante a Idade Média, os dois eram teóricos políticos. A teorização de Dante a teorização política era brilhante, ele era um grande analista político, mas quem lê a Divina Comédia, o peso moral daquilo é assombroso. Todas as vezes que eu leio comentários, que eu tento ler a Divina Comédia, eu fico assombrado de como nós somos superficiais hoje em dia. Não é? E Maquiavel é super superficial. Não é? Não chega aos pés de Dante. Então, essa amoralidade da política foi uma tendência que se desenvolveu e teve péssimos resultados. Péssimos resultados. A consequência prática do amoralismo na política é a violência, é a afirmação, a legitimação da violência e da violência cada vez mais desabrida. Não é? Então, por que eu fiz essa longa digressão? Porque quando Augusto Comte elabora a teoria do poder espiritual do sacerdócio na teoria política, muitos podem pensar, isso é errado, isso é tolice. Essa é uma teorização que vem lá da Idade Média, vem lá de alguns autores cristãos, mas na verdade é uma tendência que vem desde sempre da humanidade. É o Ocidente que rompe com a tradição de afirmação do poder espiritual do sacerdócio. Somos nós ocidentais que negamos o sacerdócio. Somos nós que negamos a importância dos valores e das ideias na política. Não é? Então, eu estou dizendo isso para dizer que não é Augusto Comte que está errado ao reconhecer e afirmar com clareza a importância do poder espiritual. Augusto Comte não estava errado. Nós ocidentais, nós que somos críticos, nós que vivemos uma época de transição, nós que vivemos uma época metafísica, é que julgamos isso errado e esquisito. É uma sensibilidade metafísica que se espanta com uma mentalidade, com uma sensibilidade normal, com uma sensibilidade positiva que corresponde ao que o ser humano efetivamente é. Não é? Então, não é que Augusto Comte fosse... Augusto Comte, nesse sentido, era fora de sua época, mas no bom sentido. Não é? Nós no Ocidente é que vivemos com uma mentalidade destrutiva, destruidora, que, enfim, que era retoricamente, eu já ouvi aí muitos autores dizendo que discursivamente constrói alguma coisa. Quando falam que constrói discursivamente, querem dizer que é pura retórica, ficar falando, e apenas porque fala, acha que vai construir um mundo. A metafísica é isso, é falar, fala, não é um discurso vazio, não é sem base na realidade, e que ainda assim serve para destruir, não é, concepções ou instituições que são importantes para o ser humano. O que Augusto Comte faz, o estranhamento em relação a Augusto Comte é o estranhamento da mentalidade metafísica em relação à mentalidade normal, a realidade, a sensibilidade normal. Não é? Bem, nós já estamos com quase 1 hora de exposição, nós não concluiremos nesta sessão a teoria do poder espiritual. Ainda há algumas coisas, ainda teremos que falar mais uns 15 ou 20 minutos, e eu não quero ultrapassar muito a 1 hora de duração desta sessão. Entretanto, para concluir, eu quero fazer somente um comentário, que
em certo sentido, a teoria do poder espiritual é a mais importante do positivismo. Por quê? Porque desde o início da sua carreira, não é? Desde que Augusto Comte passou a entender a partir da sociologia que ele estava criando, a partir das suas pesquisas históricas, não é? A partir do momento em que ele entendeu o que era aquela crise política e social constante, porque passava a França, e porque passava a Europa, e porque passava o Ocidente de uma maneira mais ampla. Né? Então, a partir do momento que Augusto Comte entendeu o que eram aquelas crises todas, porque passava o Ocidente e o mundo, na época em que ele vivia, ele percebeu que essa era uma crise de um poder espiritual, que era a falta de um poder espiritual positivo capaz de regular as relações sociais, capaz de regular os conflitos, de evitar, dirimir, diminuir e aproveitar-se dos conflitos sociais. Aproveitar-se no sentido de que, se aconteceu, vamos, enfim, pelo menos ver o que a gente faz com a crise que está acontecendo, né? Mas sempre procurando evitar, diminuir os efeitos e assim por diante. Era um problema, então, da falta de um poder espiritual capaz de organizar os valores sociais. Era um problema dos valores que criam e mantêm a polity. Era essa a dificuldade, não é, porque vivia a França, a Europa, o Ocidente e especialmente naquela época, por extensão, o mundo, não é? Enfim, naqueles momentos ao redor da Revolução Francesa, até pelo menos o início do século XX, não é? Era a falta de um poder espiritual. Augusto Comte observa que, na verdade, é uma crise muito mais profunda, porque é a crise da passagem do pensamento absoluto para o pensamento relativo. Essa passagem do absoluto para o relativo, Augusto Comte considera que é a maior e mais profunda e mais difícil revolução porque o ser humano já passou, porque ela é extremamente ampla, extremamente profunda, ela é extremamente difícil. E essa dificuldade, ela se reverte, ela se revela na prática nos conflitos sociais, porque passa o Ocidente desde há 250 anos, na verdade desde há 5 ou 6 séculos. Se é uma transição própria ao ser humano, é uma crise que atingirá todo o planeta, cedo ou tarde. Então, o que Augusto Comte faz é propor os mecanismos, é identificar o problema e propor os mecanismos para que essa crise, não é que aconteceu primeiro no Ocidente, seja resolvida logo ou de uma vez, e propõe os mecanismos para que o resto da humanidade passe do absoluto para o relativo sem ter que enfrentar os problemas, os conflitos próprios ao Ocidente. Não é? Então, esse é o espírito do positivismo, essa é a preocupação do positivismo, é resolver um problema porque o Ocidente passa e que Augusto Comte identifica como sendo próprio ao ser humano de modo geral. Não é? Bem, se o problema é a falta de um poder espiritual capaz de instituir o estado positivo, o estado relativo, não é, deixando para trás o estado absolutista, né, a mentalidade absolutista, então é a necessidade de constituição de um novo poder espiritual, de um novo sacerdócio, não é? Então, quando Augusto Comte elabora a teoria do poder espiritual, essa teoria é a teoria que representa a afirmação do conjunto e a culminância das preocupações do positivismo. Não é? O positivismo
ele se afirma, ele se constitui de maneira coerente e clara na religião da humanidade, não por acaso, porque a religião da humanidade é a instituição, é a concretização de todos esses anseios teóricos e morais, de toda essa análise sociológica e histórica. Não é? A religião da humanidade é a maneira que Augusto Comte identificou, percebeu e criou para nós cumprirmos essa transição, para realizarmos essa transição final, essa transição dolorosíssima do absolutismo para o relativismo, da guerra para a paz, da conquista para a atividade industrial, das abstrações teológico-metafísicas para a realidade, para o conhecimento real e útil do ser humano, não é? Então, de novo, em certo sentido, a teoria do poder espiritual é a teoria mais importante do positivismo. Vejam só que para chegar à teoria do poder espiritual, Augusto Comte teve que criar a sociologia, teve que entender o que é a sociedade, por que a crise atual desenvolveu-se. Então tem que entender o que é a sociedade. Então tem que identificar os vários elementos da sociedade, mas para identificar os vários elementos da sociedade e suas mudanças ao longo do tempo, Augusto Comte teve que fundar a sociologia. Para fundar a sociologia, ele teve que entender como é que o ser humano pensa e como é que o ser humano pensa de modo geral e como é que o ser humano conhece a realidade. Então nós temos aí uma teoria das ciências. Vejam só, então por isso que Augusto Comte teve teoria das ciências, teoria da lógica, em última análise, criação, desenvolvimento, aplicação da sociologia. Tem muita gente que diz que Augusto Comte nunca fez pesquisa sociológica. Isso é tolice. Isso é tolice, isso é mesquinharia e isso é tolice, para ser gentil, não é? Então, nós temos teoria das ciências, teoria da lógica, instituição da lógica humana, de como que o ser humano pensa, criação, aplicação da sociologia, entendimento da situação do Ocidente, específica do Ocidente, e proposição de solução para esse problema gigantesco, assustadoramente grande. Diferentes maneiras, dentro das nossas possibilidades, contribuirmos para realizarmos essa passagem do absoluto para o relativo, do guerreiro, do militarista para o pacífico, do destruidor para o industrial, e assim por diante. Eu acho a teoria do poder espiritual uma das mais interessantes, uma das mais inspiradoras, né? Acho que vale sempre a pena nós refletirmos a respeito dessas coisas. Eu acho que ficou claro, né, nesses meus últimos comentários, como o positivismo, como a totalidade do positivismo é realmente uma totalidade que faz sentido, não é? E que Augusto Comte não passou pelas diversas etapas porque passou por acaso. Quando ele ainda era jovem, né, tinha acabado de entrar na maturidade, com 18, 19, 20 anos, ele já começava a vislumbrar qual era a grande obra, né, a grande marcha, aquele grande conjunto de obras que ele ia realizar ao longo da sua vida. E aos poucos, com muitas dificuldades, né, com muito esforço, ele foi cumprindo cada um dos elementos que ele tinha projetado desde o início da sua vida. É claro que foi ajustando, modificando, não é? As suas perspectivas foram amadurecendo e assim por diante. Mas da filosofia das ciências para a religião da humanidade, há um desenvolvimento, um encadeamento coerente, lógico, orgânico, não é? Muito importante. Bem, já estamos aí com 1h10, né? Não quero me estender mais. Na próxima sessão, na sessão da semana que vem, nós concluiremos então a teoria do poder espiritual e aí concluiremos a sociologia estática de Augusto Comte. A partir daí também, na próxima sessão, nós já daremos início à teoria, à sociologia
dinâmica, ao desenvolvimento histórico conforme percebido, conforme estudado por Augusto Comte. Não é? Espero que tenham gostado. Esta sessão foi apenas gravada, não foi ao vivo, né? Infelizmente não pudemos ter as sempre úteis, sempre interessantes, sempre agradáveis participações ao vivo. Mas, enfim, é o que eu sempre comento, estamos à disposição. Eu, os demais positivistas, estamos sempre aqui à disposição para conversarmos, tirarmos dúvidas, esclarecermos, para ajudarmos, né, dentro das nossas possibilidades. É isso então. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim.